Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Vamos meditar essa semana, vamos fazer aqui um resumão do livro de Jó. Gente, esse é um dos livros mais incríveis que tem na Bíblia. É uma história tão linda, que ela se enquadra assim, um dos maiores dramas que tem na Bíblia. É um livro assim que dá para você passar um ano meditando só nele, que tem muita coisa extraordinária aqui. Então vamos começar. O livro de Jó. O autor do livro é incerto. Alguns falam que foi Moisés que escreveu, outros dizem que foi Salomão. A data também não é especificada e o tema central do livro é o sofrimento do piedoso e a sabedoria e a soberania de Deus. A palavra-chave desse livro, que as palavras que a gente vai mais encontrar nesse livro são pecado e justiça. A autoria sobre o autor, A autoria do livro de Jó é incerta. Alguns eruditos atribuem o livro a Moisés, outros atribuem a um dos antigos sábios, cujos escritos podem ser encontrados em Provérbios ou Eclesiastes. Também o próprio Salomão teria sido seu autor. A data também, eles dizem sobre a data o seguinte, que os procedimentos, os costumes e o estilo de vida da vida geral do livro de Jó são do período patriarcal, cerca de 2000 a 1800 anos antes de Cristo. Apesar dos estudiosos não concordarem quanto à época em que foi compilado, este texto é obviamente o registro de uma tradição oral muito antiga. Aquele que atribui a Moisés acha que a história surgiu lá pelo século 5 a.C. Outros acham que surgiu bem depois. A maior parte dos conservadores atribuem Jó ao período salomônico. Então é um livro, dizem que é um dos livros mais antigos da Bíblia. É o livro mais antigo da Bíblia, A própria escritura atesta que Jó foi uma pessoa real. Ele é citado em Ezequiel, Tiago. Jó era um gentil. Acredita-se que era descendente de Naor, irmão de Abraão. Conhecia Deus pelo nome Shaddai, Todo-Poderoso. Há 30 referências de Shaddai no livro de Jó. Jó era um homem rico e levava um estilo de vida seminômade. O conteúdo do livro de Jó é o seguinte. O livro de Jó tem sido chamado de poema dramático de uma história épica. Do capítulo 1 e 2 é um prólogo que descreve o cenário da história, quando Satanás apresenta-se a Deus, junto com os filhos de Deus, e desafia a piedade de Jó, dizendo, porventura teme Jó, o Deus de beldade? Ele pergunta para Deus, você confia mesmo em Jó, no teu servo? Você acredita mesmo que Jó é fiel? Que tem esse coração aí que você acredita? Isso que o diabo falou para Deus, perguntou para Deus. Aí no capítulo 2, Jó, então, aí ele visita e aí ele vai mais longe e sugere que se Jó perdesse tudo que possuía, amaldiçoaria Deus. Deus dá licença a Satanás para provar a fé que tinha Jó, privando-o da sua riqueza, da sua família e finalmente da sua saúde. Mesmo assim, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Versículo 2 e 10. Deus conhecia tanto o coração de Jó, tinha tanta certeza em Jó, que ele permitiu que Satanás tocasse na vida dele, tomasse tudo que ele tinha. Aí vamos lá. Aí no capítulo 2, Jó então é visitado por 3 amigos. 3 amigos. O Elifaz é o nome de um deles. O Teamita, Bildade, e o Suíta e Zofar, o Naamita, que ficam tão impressionados pela deplorável condição de Jó, que permanece sentado com Jó durante 7 dias sem dizer uma palavra. Imagina a situação que ele ficou. A maior parte do livro é composta por 3 diálogos entre Jó e Zofar,
seguidos pelo desafio de Eliú a Jó. Os 4 homens tentam responder à pergunta: por que sofre o Jó? Um deles, o Elifaz, argumentando a partir da sua experiência, declara que Jó sofre porque pecou. Argumenta que aqueles que pecam são punidos. Como Jó está sofrendo, obviamente pecou. O outro lá, o Bilbaldi, já diz que, sustentando a sua autoridade na tradição, sugere que Jó é um hipócrita. Também ele faz a interferência de que se os problemas vieram, então Jó deve ter pecado. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti. O Zofar, o outro amigo, condena Jó por verbosidade, presunção e pecaminosidade, concluindo que Jó está recebendo menos do que merece, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece tua iniquidade. Está no capítulo 11 essa parte. Os 3 homens chegam basicamente à mesma conclusão, que o sofrimento de Jó é consequência direta do pecado, e a iniquidade